Alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Desde o histórico discurso de Ailton Krenak na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, o Brasil vive um momento mais delicado em sua relação com os povos originários. O processo de demarcação de terras indígenas previsto na Constituição Federal sofre um duro golpe desde o início do mandato de Jair Bolsonaro à frente da presidência, em janeiro de 2019. Após o fim da ditadura militar, é a primeira vez que um governo brasileiro afirma que a proteção às terras indígenas é um sinal de atraso ao desenvolvimento econômico do país. O discurso de Ailton Krenak parece ter viajado do período de redemocratização para os dias atuais de polarização ideológica, guerras culturais em eclosão nas mídias sociais e de novas ondas de discurso de ódio em âmbito global. 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Meninas e meninos da terra, e não das cavernas, por uma pureza do destino e da natureza, ainda são muito pequenos para perceber o retrocesso que ganha o horizonte. Na década de 80, nós tivemos uma mobilização grande no Brasil inteiro, onde os direitos, dos povos indígenas na relação com o Estado brasileiro foram redefinidos em termos. A Constituição de 88 ela estabelecia uma espécie assim, de virada histórica na marcha para o genocídio, naquela marcha de integração e
assimilação, em que a Constituinte de 88 estabelecia que o Estado Nacional deveria respeitar esses direitos, identificar territórios, proteger os territórios e promover uma política, digamos, de reparação histórica dos direitos dos povos originários. Isso em 88. A década de 90 foi muito próspera e tal, redemocratização do país, as pessoas todas tinham uma certa expectativa de que o Brasil conseguisse fazer o para casa, né? Investir em políticas sociais. A Constituinte de 88, inclusive, ela foi percebida como uma Constituição engajada em temas sociais. Mas no final da década de 90, de lá para cá, começou a ter uma reação no sentido de que esses direitos eram excessivos, né? Que cota para os índios e os negros e que direitos sociais e diminuir a repressão sobre essas comunidades era um avanço que o país não estava equipado para promover. É uma ideia econômica, né? Que você estava gastando muito com política social. E isso foi dando base para um pensamento reacionário que chegou à conclusão de que você não tinha, na verdade, que respeitar direito nenhum dessas populações excluídas. Você tinha que dar a porrada neles. E aí a gente arrumou um governo que verbaliza isso, que manda invadir as terras indígenas, manda caçar os índios e diz que os índios são preguiçosos, ficam à toa e que está na hora de botar essa negada para trabalhar. É uma visão escravocrata, é uma visão que tem sido chamada de fascista, mas principalmente ela é uma visão escravocrata, que acha que tem uma parte da humanidade que nasceu para trampar e uma outra que nasceu para mandar. Os caras que mandam hoje estão achando isso. O governo federal apresenta proposta para regulamentar mineração em terras indígenas. A reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, para comemorar os 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu os ministros aqui no Palácio do Planalto e fez um balanço das ações realizadas até agora. Cumprindo uma promessa antiga, o presidente assinou o projeto de lei propondo a regulamentação da mineração e geração de energia em terras indígenas. Porque o índio é um ser humano exatamente igual a nós. Tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. O presidente admite que o projeto vai enfrentar resistências, mas defendeu a necessidade da proposta. Um grande passo, depende do parlamento, vão sofrer pressões dos ambientalistas? Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os amazônicos aqui de dentro das áreas urbanas. A proposta segue agora para o Congresso Nacional. O projeto prevê, por exemplo, empreendimentos de mineração, inclusive de petróleo e gás natural e de geração de energia hidrelétrica. Trata do pagamento às comunidades indígenas e possíveis indenizações. O projeto ainda pretende liberar atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas terras indígenas. Além da questão central do projeto de governo, que trabalha desde o segundo dia de posse para encerrar as demarcações indígenas, os povos originários sofrem uma forte onda de violência no Brasil e que não começou com o governo Bolsonaro, mas se intensificou brutalmente nos primeiros 15 meses de sua gestão. Violência em diferentes níveis: física, identitária, psicológica e cultural. O Brasil resolveu ser ainda mais duro com o bem-estar de sua herança ancestral. Por quê? Eu falei, quando o presidente tomou posse, a primeira coisa que ele tentou fazer também foi acabar com a saúde indígena. Eu não sei se vocês sabem, mas ele tentou acabar com a saúde indígena porque a gente tem uma saúde preferencial e ele quis acabar com tudo, porque é para ganhar dinheiro. Então, isso que eu falei, que ele não tem capacidade para criar. Então, ele quer só tirar para dizer que tem dinheiro, para dizer que o PIB está bom. Então, não foi bom para nós. Então, a primeira coisa que ele fez foi tentar tirar a questão da saúde e ele queria que todas as aldeias indígenas do Brasil seguissem o SUS, como a gente fazia antigamente. Então,
você tem aqui na aldeia, daí você descia lá para barragem, pegava o ônibus, vai para Parelheiro e depois em Parelheiro você vai lá ficar na fila e aquele sufoco como a gente viveu a vida no passado. Mas isso aqui foi um direito de luta e garantia, então a gente tem nas aldeias no Brasil alguns postos de saúde, às vezes equipe de saúde, agente de saúde, farmacinha, não é em todas as aldeias, mas algumas tem. Então para nós foi um sufoco danado, porque as lideranças daqui, de São Paulo e de outros estados se uniram em Curitiba e fizeram manifestação e brigaram, ficaram em Curitiba e Brasília brigando. Em Curitiba ficaram um mês de manifestação lá dentro da CESAI para poder não deixar o governo tirar. Só que não conseguiu tirar. Só que a gente sabe que a gente tem que ficar de olho aberto, porque se a gente fechar o olho, eles vão e apagam a lamparina. A jornada em busca de personagens fora do ambiente cotidiano das questões indígenas nos ajudou a encontrar o que às vezes é mais difícil em um trabalho de pesquisa: a realidade concreta. Em linhas simples, a relação do Brasil com os povos indígenas, seja enquanto país, república, colônia, estado, nunca foi tudo o que podia ser. Neste caso, talvez só a arte saiba dizer de modo mais claro o óbvio escondido na normalidade. Na verdade, do ponto de vista da vida indígena no Brasil, nunca houve, digamos, um lugar no qual eles tiveram uma relação com nós, não indígenas, saudável no sentido macro, né? A coisa sempre foi muito complicada, a colonização ela ainda continua, ela sempre foi assim, atingiu os povos indígenas desde 1500 até o dia de hoje, nas dimensões subjetivas, familiares, pessoais, nas dimensões da terra, na relação com o meio ambiente, então isso sempre foi um problema. O que a gente tem hoje, que é algo muito assim, é a própria declaração da violência, né? É a declaração do ódio. Então é, digamos assim, a legitimização de que existe a possibilidade de que é legal destruir uma árvore, que é legal desmatar, que a gente pode fazer isso junto com outro alguém, porque o outro alguém legitima aquilo que eu faço. Então eu acho que o que nós temos hoje realmente assim, é um coletivo de pessoas, talvez né, não muito grande, mas um grupo de pessoas que financeiramente, economicamente e no poder, eles estão em um lugar no qual eles conseguem fazer isso, manipular isso, se juntar para isso e usar as ferramentas de mídia em favor disso. Então existe uma coisa que é a própria declaração do ódio e o favor disso. Mas, por outro lado, o povo indígena, eu acho que os povos indígenas e o povo originário já vem com esse processo, já vive esse processo de resistência e de reexistência em seus vários contextos regionais. Então, assim, também há uma reação em todos os níveis, seja no nível político, seja nos níveis micro em cada região, como na própria insistência em existir, porque é isso que esse povo faz há muito mais do que 500 anos. Ancestralmente, eles estão o tempo todo se reexistindo e reinventando até a atualidade. Nós, os brancos que aqui estamos, bem como diversos outros povos indígenas que vivem no Brasil, camponeses, ribeirinhos, pescadores, caiçaras, quilombolas, sertanejos, caboclos, curibocas, negros e pardos, moradores das favelas que cobrem este país. Todos nós, todos esses, são indígenas, porque se sentem ligados a um lugar, a um pedaço de terra, por menor ou pior que seja essa terra, do tamanho do chão de um barraco ou de uma horta de fundo de quintal. A um pedaço de terra e a uma comunidade. Nos sentimos muito mais indígenas do que cidadãos de um Brasil grande, só engrandece o tamanho das contas bancárias dos donos do poder. Porque para que as aldeias tenham uma qualidade melhor, é importante que o Brasil também cresça, porque não adianta o Brasil cair, porque se o Brasil cai, as comunidades indígenas também caem por causa que tudo depende desse direito de saúde, de educação, que nós temos escola aqui na aldeia, né? Então o país também tem que crescer. Com esse governo, enquanto ele estiver no poder, vai ser ruim para todo mundo. Eu sempre falo assim, ó, a gente não precisa ter pressa e não precisa ficar apavorado, porque isso é passageiro. Então tudo é passageiro. Esse governo, uma hora vai sair, porque logo termina os 4 anos. Agora o que precisa, eu sempre falo assim, é preciso que a gente continue falando direto para que o povo vá acordando, porque muita gente que votou nele não abre a boca, não fala que votou nele, mas essas pessoas têm que ficar ouvindo a gente falar, que a gente sabe que o governo é péssimo e eles vão, de repente, na próxima eleição, a gente eleger um novo presidente que se preocupe com o povo. Em todos os lugares, a violência, ela está
como ela sempre foi. A diferença que eu acho que realmente hoje nós temos é isso. Mas eu não posso nunca deixar de dizer, quando eu falo da violência, é ao mesmo tempo a reação contínua desses povos em resistir, em existir, em estar nesse mundo da forma como eles entendem que é bom para eles, mas também para a gente, do ponto de vista de uma vida que precisa de ar, né? Essa música fala assim: todos vocês que levaram a floresta, nós Guarani estamos pedindo de volta a natureza para a gente poder viver. E esse é o canto Guarani que a gente deixa aqui. Deixem a floresta onde está, porque ela vai garantir tanto a vida das futuras gerações e vai proteger a gente da cidade. Porque a questão do desmatamento é uma questão política, não é uma questão para se resolver com violência, com guerra, com bomba, com tiro. Junte-se a nós para a gente proteger a fauna e a flora, né, desse continente, porque senão toda a violência retornará para nós. A gente vê o aquecimento global, a gente vê a escassez de água, né? Aqui em São Paulo aconteceu isso. Então, para que a sociedade paulistana hoje não sofra consequência no futuro, né, vamos abraçar essa causa. É uma causa nobre, é uma causa pela vida, não só pelo indígena, mas pelo povo em geral, por todos nós, pela futura geração, porque é uma garantia de sobrevivência, né, para a vida humana. Água direita, obrigado a todos. Porque se o mundo está realmente nesse estado tão carregado de negatividade, por que os jovens vão se interessar por esse mundo totalmente banalizado? Eles querem outra existência. Eu vejo isso como uma coisa que é para além da crise política. Eu vejo isso como uma questão dos fundamentos mesmo da experiência de estar vivo. Essas pessoas não querem sobreviver. Essas pessoas reivindicam a vida. E eles acham que sobreviver é pouco. Da